eu acho que o fisiculturismo é visto de uma forma muito errada. Vai-se parecer que o fisiculturismo é sobre doping e não é. Vai-se parecer que o fisiculturismo é sobre anabolizantes, recursos ergogênicos e não é. A nível mundial, a indústria fitness movimenta mais de 2 bilhões. Então não é uma indústria pequena. Não é um desporto a ser visto de baixo para cima ou de cima para baixo. É um desporto que muda vidas. É só olharmos de forma a escala pequena, depois que a Muscle Contest entrou, como é que a vida desses miúdos, máquinas de guerra, Tubarão, o próprio mestre deles, o Nequinho, o time MK, mudou. Vale dizer que eu, por acaso, sempre gostei de escrever versos, desde puto. Enquanto eu acreditava no amor, eu escrevia versos, escrevia cartas, então sempre gostei de escrever. E eu sinto, não sentia, eu sinto que as mulheres angolanas não têm noção do que é ser homem negro. Então, eu quando escrevi o Homem Negro, era muito uma carta aberta para que os homens entendam que nós somos muito mais do que aquilo que elas dizem que somos. A nossa raiz, a nossa ancestralidade, a nossa jornada, a nossa castração é muito mais do que as feministas dizem que são. Tu és pai. Eu sei que tu tens ainda na memória a sensação, não só de pegar a primeira vez os teus filhos nas mãos, mas da notícia, tô grávida. O medo que isso traz a um homem não se descreve. Eu acho que, por mais que nós esmiucemos em palavras, nós nunca vamos conseguir transmitir o medo e a sensação de tô grávida. E não é por responsabilidades, mas é o medo de uma vida, é o medo de eu cuidar. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? O homem se mete muitos pontos de interrogação. Eu vou conseguir meter comida em casa? Vou conseguir criar? Vou conseguir educar? Porque tu depois começas a olhar para as lutas que os teus pais tiveram para vocês. E tu começas a te perguntar, será que eu vou conseguir ser o meu pai? Sejam bem-vindos a mais um episódio. O meu convidado de hoje é pai, escritor, organizador de eventos, empresário, atleta. Acho que para falar tudo tinha que usar o meu livro de notas para vocês terem noção. Mas posso vos falar com certeza que é mais um amigo de longa data. Okay, alguém que eu já conheço há cerca de 20 anos. 20 anos. É uma pessoa que inspira. Mas hoje vamos explorar coisas que vocês não conheciam dessa pessoa, que vai vos inspirar ainda mais. Meus senhores e minhas senhoras, Ricardo Bota. Moçangue, Oga. Como é que é? Sina Pedro Pululo. Nas calmas, meu. Moçangue, como é que é nas calmas? Epá, você tem que só corrigir aí, empresário não me cheiro. Epa, o conceito de empresário aqui... Empresário tem que ser tipo Santos Bicu. Não, vocês é Tipo empresário. Beto Cangama, empresário da juventude. Vocês é empresário, sabe por quê? Vou te falar por que você é empresário. Hoje em dia, daqui a alguns anos, vamos estar a falar, pô, lembras do Cota Riquinho? Lembras do Cota Ricardo? Não, mas também, se forem para me lembrar, para ter dívida que não me pagam, não. Mas pagaram. Epa! Cota já está cansado, não vai poder ir para Mykonos comer. Mas o combo caiu. No final do dia... Quanto tem que ser na juventude, meus filhos também têm que me sentir. Homem, vamos para a Vila de Konoha, no Japão, tô baling. Vocês já viram, né? Onde que ele quer ir? Olha, Ricardo. Meu irmão. E como eu disse no princípio, a ideia é explorar um pouco, não só aquilo que as pessoas conhecem, mas muito daquele Ricardo. Tanto é que eu não estou a chamar Neto do Mandume, estou a chamar Ricardo. Que é para fazer uma pequena divisão. Mas só para começar, queria saber o que te inspira a ser todas essas diferentes versões que eu disse? A minha mãe. Porque a minha mãe teve filho muito cedo, abdicou das coisas dela, do futuro dela, para cuidar dos filhos dela, começou a trabalhar muito cedo e depois de cuidar, de criar, de formar, se formou. Estás a ver? A minha mãe foi muito livre. E sei que hoje em dia as mulheres ficam muito ofendidas quando lhe chamam de guerreiras, porque elas acham que quando se lhe chama de guerreira é porque em suma, mamá guerreira de sofrimento. Não, eu acho que existem várias facetas de olhar para uma mulher
e ver ela como guerreira, estás a ver? Então, a minha mãe é a minha primeira e principal inspiração, mas depois ela também incutiu algo em nós, a mim e o meu puto, né? Sou o irmão mais velho, a minha mãe teve dois rapazes, que é fazermos aquilo que realmente amamos. A minha mãe sempre nos deu muito sangue, nunca foi muito de cortar prazeres, como se diz. Não, isso não, você tem que ir ali, não sei o quê. É claro que os pais têm sempre um plano de direcionamento para os filhos. Todo pai tem. E é função, né? É do função pai, né? do pai. Mas ela também nunca foi aquela tesoura. Ela nunca foi aquela tesoura de nos ver a fazer alguma cena. Eu acredito que do jeito dela, ela sempre esteve ali para garantir que fizéssemos as coisas bem, de que não tivéssemos a fazer as coisas por ilusão, por emoção, e que independentemente de qualquer coisa que nós escolhêssemos fazer, não o fizéssemos a seguir bala, a passar por cima dos outros e a passar por cima daqueles princípios que ela nos incutiu, estás a ver? Então, a minha velha sempre foi a minha principal e é a minha principal inspiração, porque ela continua a me dar sangue até hoje, em todas as cenas que eu faço. E como é que tu achas, ou às vezes nós temos um olhar diferente quando nós vimos que as nossas mães, pais ou as pessoas que nos inspiram se sentirem de alguma forma orgulhosos. Eu conheço a mãe, claro, e às vezes estamos aí nos eventos, num muscle contest ou algo do gênero, e eu consigo ver um olhar, mas tu, como é que te sentes quando ela olha para ti, quando ela participa de um evento teu? O que te passa pela cabeça? Olha, passa muitas coisas, porque eu digo sempre, a parte mais delicada da minha personalidade é da minha mãe. E a minha mãe chora muito. E eu consigo perceber quando é que ela está a se segurar para não chorar. Estás a ver? Porque é a minha mãe, eu cresci a ver a minha mãe. Então, eu consigo olhar para os traços emocionais dela e conseguir, a velha está a se segurar, estás a ver? Mas para mim é um orgulho ter a minha mãe e o meu pai mais do que qualquer coisa. Claro que eu gostaria muito de, nesses últimos anos, esses últimos projetos, ter os meus filhos, ter a minha mulher, mas infelizmente, por questões de estarmos a viver em países diferentes, não estão. Mas eu sinto que os meus pais cumprem bem esse papel, estás a ver? Eles estão sempre lá e por mais que eu tenha amigos, por mais que eu tenha parceiros, tenha sócios, tenha pessoas que admiram e que se inspiram, que eu ainda continuo a não aceitar muito ter pessoas a se inspirarem em mim, mas pronto, isso são outros 500 do meu auto-boicote. Mas para mim é um orgulho e eu fico feliz de ver os meus pais em certos projetos que eu faço, que eu estou, quando vão na Canjala, nos acordos, ver como é que está a montagem, quando vão para a Máscara, quando vão para as outras cenas, quando falam do FIT, quando falam da universidade, eu vejo a felicidade deles, não muito numa visão de sucesso, de tipo, o meu filho conquistou o mundo, não, mas é muito uma cena de o meu filho seguiu o caminho correto, estás a ver? O meu filho não se perdeu. Porque no meio onde eu cresci, muitos amigos meus se perderam, estás a ver? Okay. E eu vi a luta incansável da minha mãe de que eu não seguisse aquele caminho. Então, eu vejo esse sentimento, essa felicidade ali, bem no fundo dos olhos dela, eu vejo. Então, essa é a parte que continua a me dar até garra, esse combustível, tipo... Porque o meu maior medo é mesmo decepcionar a minha velha, não vou te mentir. Okay. Hoje, mesmo aí bater 40... Se você me perguntar qual é o meu maior receio, o primário continua a ser não decepcionar a minha velha. Tu estavas a falar, por exemplo, de não seguir o mesmo caminho que muitos. Acho que... Deixa-te contar uma coisa. Aliás, deixa-vos contar uma coisa, porque ele sabe. Eu fiquei amigo do Ricardo no Macarenco, porque o Ricardo, tal como o primeiro convidado do FNTP, que é o parceiro, o irmão gêmeo de outra mãe do Ricardo Mauro. Fiquei amigo do Ricardo porque o Ricardo conhecia todos os bandidos do Macarenco. E eu precisava de parar de ser desmontado. Então, a minha única alternativa era ver quem era boa pessoa, não é que o Ricardo fosse do grupo, mas todos do grupo conheciam o Ricardo. E eu entendo, por exemplo, mesmo estando no meio, tendo amigos,
mas ter a necessidade de se destacar de uma maneira diferente. E acho que os nossos pais conseguiam fazer, alguns deles, né, esse papel muito importante, porque mais do que você temer as ruas, havia um temor maior pelos nossos pais. Para ti, como é que era, por exemplo, conseguir lidar, porque nós sabíamos que as ruas ditam as regras. Como é que era você conseguir estar nas ruas de uma forma sólida, com amigos que se calhar tinham mais pretensão de fazer outras coisas, a não ser estudar e seguir, ter um direcionamento, mas ao mesmo tempo tentar alinhar aquilo que são as tuas amizades com aquilo que é o caminho que os teus pais queriam que tu seguisses. Tipo, não parecer o bolo fofo com os amigos, mas também parecer certo com os teus pais. Olha, eu facilmente migrei por Sambizanga, Marçal, São Paulo, Bairro Operário, os Combatentes. Eram as zonas, Avenida Brasil, Vila Alice, eram as zonas que eu mais migrei, não só pelos sítios onde estudei, mas pelos sítios onde vivi. E felizmente ou infelizmente, como tu disseste, eu acabei por conhecer muita gente, porque muitos deles estudaram comigo no base, jogamos bola, e por estarmos ali no mesmo espaço, havia um sentido de autoproteção de quem vivia num certo bairro. Por quê? Porque havia rivalidade entre bairros, né? Quem estava aqui em cima não podia descer lá embaixo, não podia ir não sei aonde. Então, por si só de saberem que o fulano vive aqui, o fulano vive ali, era uma cena. E a minha jornada permitiu que eu conhecesse certos intervenientes, né, que eram temidos. Mas, ao mesmo tempo... Eu gostei da forma que você colocou bandidos com um nome bonito. Sim, mas pronto, continua. É um tema que eu vejo as coisas de uma forma complicada. Tá bem. Porque eu acho que qualquer pessoa pode ser corrompida. Isso é um fato. Pessoas boas são corrompidas. E isso não justifica o ato, mas eu tenho uma visão que depois pode ser bem desenvolvida numa outra mesa, onde eu apresento os fatos de uma outra forma. Mas pronto. E esses intervenientes... dentro das lacunas que eles tinham nas suas vidas, falta de base, falta de dificuldade, pais não presentes, pais menos efetivos, cada um foi sendo corrompido da sua forma e fazendo escolhas menos complicadas. Eu não as fiz porque, como disse, o maior temor sempre foi a minha mãe. A minha mãe foi uma mulher terrível. A minha mãe deixava bem claro: ou eu vou ter um filho morto, mas eu não vou ter um filho bandido. Ou vais para a tropa, mas você aqui debaixo do meu teto não vai viver a fazer qualquer coisa que eu não concordo. Por si só isso gera o meu dia a dia, então gera uma pressão tremenda. Fora, por mais incrível e difícil que pareça, havia um respeito dos intervenientes dos outros caminhos para aqueles que não iam para esse caminho, do tipo, no final do dia o Sina é MOI, cresceu comigo e vive aqui. Apesar de eu estar a fazer isso e o Sina não fazer, ele não é obrigado a fazer, e eu estou a te dizer, normalmente o poder de influência não é o fulano obrigou o fulano a fazer, não. É o fulano se inspirou no que o outro fez, ou nós fizemos uma cena, recebemos uma patada e o fulano comprou uma BMX. Pô, também eu quero uma BMX. Esse era o caminho. Foram na Freeberg dos Combatentes. Tínhamos o mecanismo de o garoto e o bono. O famoso garoto. O famoso garoto e bono que vocês entendam. Já não é a mesma coisa. Não era qualquer pessoa que comia garoto. Não era qualquer pessoa que comia bono. Estás a entender? E o que é que nos restava e o que é que restava muito desses intervenientes? Criar matangas, grupos de distração, onde outros entravam na Freeberg, outros esconder caixa nas calças, metiam assim calça larga. Uns escondiam pacote de bono, outros escondiam. Só que a primeira vez que eu tentei fazer isso foi a primeira vez que me apanharam. Guys. Bolo fofo. Guys. Não é para ti. Isso não é para mim. E os meus cabas entendiam. Os meus cabas entendiam. Então, quando eles saíam para fazer certas cenas, eles não me chamavam mesmo. Estás a ver? Me viam e tal, mas havia um senso de autoproteção. E olha que às vezes até eles chegavam a ser bem mais agressivos e reativos quando supostamente eu ou um certo grupo que não estava dentro sofresse alguma retaliação, alguma ameaça, fosse desmontado. Esquece, eles eram 2, 3 vezes mais agressivos
por causa disso. Porque entre os intervenientes, eles sabem, não, eu faço. Eu fiz no fulano, então qualquer dia vamos fazer também. Mas, pô, o fulano nunca fez nada. Então, vocês não deviam fazer nada no fulano, estás a ver? Então, havia isso. E isso, por si só, sempre me deixou num ambiente confortável também de não entrar. Porque no final do dia tenho a minha mãe aqui, que vai me matar, se ela descobrir qualquer coisa. E do outro lado, tem os meus bradas que respeitam e sabem também que a mãe mesmo do Nelo ela é mesmo implacável. Ela aperta na parede. Então, ele deixa ela ir, ele deixa ele fazer a cena dele, ele deixa ele fazer a cena dele. Então, foi muito isso. Nunca tive uma pressão dos meus bradas que escolheram esses caminhos que também tens que entrar. Nunca, 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 nunca. As coisas erradas que eu fiz, algumas delas eu fiz mesmo porque era a cena do tipo, pô, também tenho que provar aqui alguma cena, estás a ver? E há esse sentido de provação, há esse sentido tipo... E no final do dia eu sempre fui alguém muito conflituoso, né? E olha que eu até fazia muito mais confusão do que muitos deles, né? Eu sempre gostei de lutar mesmo. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de lutar. Então, por si só, arranjava confusão pelos outros. Sabe? Às vezes eu que começava a confusão, os outros é que pegavam... barulho. Então, mas acho que foram momentos muito fixes que construíram um pouco da personagem que eu sou hoje, da personalidade que eu sou. Hoje eu fujo confusão a 7 pés, né? Mas é muito também porque eu vi muita confusão. Então, mas é muito isso. Houve um equilíbrio entre a base educacional de casa e a compreensão dos meus amigos nas ruas, estás a ver? Então, top. Eu agora vou tentar entrar num dos teus caminhos, que nesse caso é a organização de eventos. Calma, da parte do livro vamos estender mesmo, porque não é só o livro que ele vai lançar. Tem bué de livros, o Ricardo. Então, posso? Queria entrar numa área tua, por exemplo, que é da organização de eventos. E todo mundo sabe. E os novos no canal vão saber. O Ricardo é mais um dos membros e cofundadores do time Arrogância. Ele é que me deu emprego lá. Querias! Então, o Ricardo está conosco no time Arrogância, na organização do segundo maior evento da Angola depois das eleições. Tenho dito. Que fique claro. Que fique claro. Mas também organizaste o Muscle Contest. Ou seja, foste tu que trouxeste esse grande evento para aqui. De onde surgiu a ideia de tu olhares para algo que tu anteriormente era para ser como atleta, competir apenas, mas decidir tipo, ok, eu posso levar esse evento para Angola? Olha assim, eu nunca sonhei competir. Sendo sincero, não. Eu nunca sonhei competir. E tem mesmo de ficar bem claro. Eu sempre amei treinar. E um dos meus ídolos é, para mim, um dos pilares da musculação. Para mim, o principal pilar da musculação, que é o Arnold Schwarzenegger. Eu cresci a ver os filmes do Arnold Schwarzenegger, o Conan, o Bárbaro, o Predador, o Exterminador. E eu cresci a ver um Arnold imponente. Meados de 92, 95, 96, se tu lembrares bem, as pastilhas que saíam na nossa fase de ensino de base eram pastilhas que vinham com autocolantes. Com autocolantes, E começou a vir muitos autocolantes. Houve uma fase que havia autocolantes dos atletas de fisiculturismo. Foi aí onde eu comecei a ter o primeiro contato direto com fisiculturismo. E para ser sincero... Né? E para ser sincero, foi aí onde eu acho que a primeira vez percebi que o Arnold tinha sido um atleta de fisiculturismo. Não apenas um ator. Porque eu conheci o Arnold primeiro como ator. Eu não sabia que ele era um atleta de fisiculturismo. Eu conheci ele como atleta de fisiculturismo mais ou menos aí em 96, 97, quando saíram aquelas pastilhas na escola, nós no ensino de base, não sei o quê. E eu comecei a me interessar por aquilo. Gajos grandes, musculosos e etc. Claro, mas era puto, não treinava. Mas aí eu já comecei a me interessar. Em 2000 e pouco, 1 ou 2000, que eu acho que foi o primeiro Olímpia do Coleman, acho que foi em 99. Em 2000 ou 2020, eu tenho um primo que já vivia fora na altura
e ele me trouxe uma primeira cassete gravada de trechos do Mr. Olympia. Foi a primeira vez que eu tive em uma cassete VHS e aquele contacto daquele Mr. Olympia gravado, que eu já não lembro se foi de 2000 ou de 2001, mas era dentro de um desses, porque aquilo foi, a Paz foi 2002, né? Paz foi 2002, então aquilo foi 2001 ou 2020, ou 2000, ou 2000, ou 2000 ou 2001, um desses anos. E aí eu comecei realmente a me interessar em começar a olhar para aquele mundo, já via um pouco de internet, já conseguia ir para o cyber, fazer download de fotos para fazer flyers. Só para imprimir. Eu já conseguia imprimir flyers e colar nas minhas paredes dos gajos grandes que eu admirava, o Arnold, Lee Haney, Lee Price, Ferragino, o Lewis, o Sean Ray, que eram assim as pessoas, e o LeBron, que são assim tipo as pessoas que eu admirava muito Kevin LeBron. E eu imprimia e tal. Então, em 2008, quando eu começo a treinar, nunca foi a querer ser atleta, nunca. Eu entrei ali, amei aquilo, gostei. Inicialmente era muito mais para proteção também. Eu era muito franzino e tal. E apesar de fazer artes marciais... Franzino não, você era magro. Pronto, magro. De forma bonita... você está a enfeitar muita coisa. Você era magro, Ricardo. Eu não sei se eu vou te fazer essa sacanagem ou não depois, que é de meter uma imagem tua magra. Pronto, eu era fininho. Nas ruas chamavam fininho. Sim, era fininho. E comecei a treinar exatamente por causa disso, porque até as pessoas descobrirem que você treina artes marciais já te faltaram respeito. Então, às vezes, a cena do grande, há essa repulsa, há ainda um passo para trás, mesmo que a pessoa decida agir, mas há ainda um passo para trás. E eu comecei a amar a musculação muito mais quando comecei a treinar, mas nunca pensei em ser atleta. Quando eu decidi competir, a primeira vez em 2018 para 2019, foi muito porque em 2018, 2019 eu já tinha um networking internacional grande e vasto. Mas o que é que eu percebi naquela altura? Que os irmãos de ferro respeitam os irmãos de ferro e os irmãos de palco respeitam muito os irmãos de palco. Ok. Porque eu sei o que você passou para subir naquele palco. Você sabe o que é fazer dieta. Você sabe o que é fazer hiperidratação. Você sabe o que é ficar com fome. Você sabe o que é você querer comer alguma coisa e não conseguir comer porque vai estragar os teus resultados. A disciplina de um atleta é totalmente diferente Percebes? de quem só faz atividade física. Então aí eu percebi que eu precisava de subir o palco mais por estratégia da minha carreira e do meu networking internacional. Nunca foi para ser atleta. Foi porque eu queria experimentar, entender e perceber o processo. 1. E 2, eu tinha uma visão muito crítica da forma como se tratavam os atletas em Angola, através dos campeonatos. E eu quis ir perceber também se os campeonatos fora eram iguais em termos de organização, trato e visão do que eu vi aqui em Angola. Certo. Começo a me preparar em 2019, 2020 entra a pandemia, tudo fecha. Regredi tudo e só voltei a me preparar quando tudo abre, quando a pandemia passa oficialmente. Então, eu ter ido competir na África do Sul, no Andrew Jacket, e ter ido competir no Casino Estoril, no Mr. Olympia Amador de Portugal, foi estratégia da minha carreira e uma projeção de networking internacional. Nunca foi. Eu hoje não penso em ser atleta. Mesmo que eu voltar a competir hoje, é porque eu gostei do que eu senti quando competi. E eu espero voltar a competir. Eu quero voltar a competir. Mas é porque eu gostei da adrenalina, eu gostei do que eu senti no palco, eu gostei da dificuldade, eu gostei daquele ambiente. A sensação. Da sensação, certo? Mas eu não tenho a pretensão de ser atleta, de fazer carreira, de sonhar construir uma carreira como atleta. Não. E o ter ido competir também acabou por me projetar e aumentar a minha teia de networking, que foi aonde culmina no networking que me levou a Muscle Contest.
que era a minha estratégia inicial, culminou em competir e realmente incidiu ali. Quando eu vou para o Brasil, acompanhar o Daniel Major, porque ele tinha um projeto e tudo mais, e o Daniel me deu o toque, olha, topa aí para o Brasil e não sei o quê. E, pô, tu conheces lá algumas pessoas e seria fixe, tu estás lá comigo para me abrir algumas portas também, vai ser fixe. Eu disse, não, boa, vou juntar o útil agradável, até porque o professor Valdemar Guimarães já me pedia muito para ir para lá e eu não conseguia. O Fernando Sardinha já me pedia muito para ir para lá e eu não conseguia. E o Sardinha me tinha... Eu já nem sei se é o Sardinha ou o professor Valdemar Guimarães, mas o professor Valdemar Guimarães é o meu mentor. Okay. É ele que abriu as portas do Brasil para mim. Foi ele, por exemplo, que me apresentou o Fernando Sardinha. E depois daí eles dois foram me abrindo todas as outras portas. E eu já não sei, eu já nem consigo lembrar se foi o Sardinha ou se foi o professor Valdemar Guimarães que me apresentou o Pacho. Fabrício Pacho Locke. E nessa altura coincidiu que o Pacho estava em extensão, estava a pegar alguns atletas, o Zancanelli, o Nescau, a Azama, estava a sair da Darkness para ir para a Max. E ele me diz, olha Ricardo, vou sair daqui, vou para aqui, e seria fixe se essa altura tu estivesse no Brasil, vem no CT, vou-te apresentar o Cariani, vou-te apresentar o Balestrin, não sei o que e tal. Eu disse, pá, vou juntar o útil agradável, porque era importante estreitar os laços e não ser só internet. E vamos para lá e fomos no Sardinha Clássico, que é um campeonato do Mestre Sardinha. Sim. E quem organiza o Sardinha Clássico é o Emerson. Ok. Que é um dos braços direitos do Tamer. Um dos diretores da Massa Contest. O Sardinha foi o principal motor e veículo para nós termos a Massa Contest em Angola. Pô, e ele ainda nem veio na massa. Ainda. As agendas, ele depois perdeu o pai, depois aconteceu isso. Mas é uma missão que eu tenho, ter o Sardinha cá. Aqui. O Sardinha defendeu-me com unhas e dentes. Não como se fosse porque ele me diz, eu te considero meu amigo. Eu não te considero só um fã que eu conheci na internet. Tu és meu amigo. E eu te considero mesmo amigo. De ir na casa dele, de conhecer os pais dele e tudo mais. O Sardinha defendeu com unhas e dentes a Massa Contest vir para Angola com Emerson e com Tamer e eu ainda não os conhecia. Ok. Ele vendeu o meu peixe pondo a imagem dele em risco. Ok. Quando eu vou para o Sardinha Classic, e só estou a esquecer aqui um detalhe. Porque o Daniel, o ano anterior, já tinha ido ao Sardinha Classic, foi sozinho. E o Daniel me dá o toque, olha, quero ir para o Sardinha Classic, não sei o quê. Epá, mas ir para lá... Disse, não, esquece, ligo para o Mestre Sardinha, vem aí um meu irmão angolano e não sei o que, vai competir. Eles trataram de tudo, praticamente. Vem a recepção e tudo mais, o Daniel se sentiu bem acolhido e tudo. E nisso, o Sardinha mete o Daniel a conectar, a conversar com o Emerson. Porque é o Emerson que trata do processo de produção do Sardinha Classic. Então, o Daniel conhece o Emerson primeiro do que eu. Apesar de eu ter trocado algumas mensagens, mas eu nunca tinha conversado com o Emerson. Mas o Daniel, como tinha trocado mensagens e tal, e ele é que tratou de todo o processo de inscrição do Daniel e tal, no Sardinha Clássica anterior. Quando nós chegamos juntos no Brasil, o Daniel me mostra, olha, aquele que é o Emerson. Eu disse, porque eu nunca tinha visto pessoalmente. O Sardinha depois chega e me chama, né? Chama, olha, Emerson, Ricardo, um amigo da Angola e não sei o quê, é dele que eu vos falei, temos que levar a Massa Contest para Angola. E esse é o poder do networking. Mas, acima de tudo, esse é o poder da integridade, é o poder de seres verdadeiro, de fazer as tuas coisas sem passar por cima de ninguém e respeitar processos. Fato. Teres alguém da dimensão do Sardinha te defender com unhas e dentes porque acredita no que tu és. Porque mais do que no projeto, mas é não naquilo que ele viu em ti. Nada no meio deles. Entende? E o Sardinha não ganhou nada com o projeto. O Sardinha não ganhou nada em me indicar ao alto escalão do fisiculturismo brasileiro e mundial. Entende? E o Sardinha me apresentou e aquilo foi automático. Logo que o Sardinha fez isso, os três ali presencialmente, o Emerson disse, já é. Vou falar com o Tamer. E eu pensei que fosse brincadeira. Vou falar com o Tamer e tal. Algumas semanas depois, ou dias depois, estávamos nós a fazer uma chamada com o Tamer. Top. Vai acontecer. E nós ainda estávamos no Brasil. Ok. Entende?
Então, eu decido trazer a Muscle Contest para Angola porque eu amo o fisiculturismo. Eu acho que o fisiculturismo é visto de uma forma muito errada. Faz-se parecer que o fisiculturismo é sobre doping e não é. Faz-se parecer que o fisiculturismo é sobre anabolizantes e recursos ergogênicos e não é. A nível mundial, a indústria fitness movimenta mais de 2 bilhões. Então não é uma indústria pequena. Não é um desporto a ser visto de baixo para cima ou de cima para baixo. É um desporto que muda vidas. É só olharmos a nível mundial quantas estrelas mudam. É só olharmos de forma a escala pequena, depois que a Muscle Contest entrou, como é que a vida desses miúdos, máquinas de guerra, Tubarão, o próprio mestre deles, o Nequinho, o time MK, mudou. Não mudou de uau, ganharam grandes riquezas, mas mudou. Mas mudou. Mudou. E de forma considerável, eu acompanho o canal deles. Aliás, eu não conhecia, acho que lembras que eles foram para lá, nem queriam competir. Sim, não queriam competir. Ficámos aí um monte de tempo a lhes convencer. Exato. E claramente que eles veem o fruto desse... Entendes? E a minha missão foi muito isso. Eu amo contribuir para a minha comunidade de todas as formas possíveis daquilo que é o meu conhecimento e o meu networking. De nada me valeria, 20 anos depois, eu conhecer todas essas pessoas e nunca ter contribuído para a minha comunidade. E encher a boca na internet simplesmente para dizer eu conheço fulano, mas conheces, o que é que tu fizeste? Qual é o legado que deixaste? Eu posso nem estar na Muscle Contest daqui a X anos, mas só de saber que isso vai mudar vidas, que isso vai impactar, que isso vai crescer, que vamos ter estrelas angolanas a brilhar num palco mundial, lá à frente vou estar feliz. Sabe de quem é essa mentalidade, né? Okay. Do Jiraya. O Jiraya pensava assim, eu posso lutar aqui, mas o legado que eu vou deixar... O Jiraya é o meu personagem favorito do Naruto, deixa eu já dizer. Mas foi para isso que eu lutei para trazer a Muscle Contest. Eu queria contribuir para a minha comunidade. Eu sinto que Angola e África têm potencial para levar estrelas para o mundo e criarem um impacto que as estrelas mundiais criam. Nós não temos referências. Nós crescemos sem referências e provavelmente nós estamos a nos tornar referências de outros miúdos sem nós sabermos. É um peso que eu não gosto de meter nas costas, para ser sincero. Mas eu aceito que é uma coisa que está a acontecer. Mas eu não tive referências. E eu gostaria muito que futuros praticantes de musculação e de fisiculturismo como desporto tivessem referências como uma máquina de guerra, como um Tubarão, como um Yuri Valentim, como uma Sina, estás a ver, como uma Sandra, como uma Yara, como uma Yan, e como vários outros atletas, de dizer, eu quero ser aquilo. Mas é de olharem e não olharem como nós olhamos para muitos outros desportistas que nós éramos fãs quando crescemos, que eram grandes desportistas, famosos, mas hoje nós crescemos e eles carecem de ajuda, mais do que nós. Não é isso que eu quero. Nem vou falar de nomes porque realmente é triste ver ídolos que estão hoje em dia numa situação que tu olhas... Exatamente. Então, o que nós pudermos contribuir de forma positiva com impacto social e mudar vidas diretas ou indiretas na vida de quem ama musculação, de quem ama fisiculturismo ou não, porque esta indústria não movimenta só atletas de palco ou treinadores, movimenta suplementos, movimenta roupa, movimenta máquinas. Há aqui todo um ecossistema que o país pode ganhar. Não, e tem outra, tipo, o fisiculturismo faz elevar o nível de atividade física em termos de musculação, porque às vezes confunde-se um pouco o fisiculturista e quem faz musculação, que são duas atividades diferentes. Que é uma pena, porque até quem gera o próprio desporto nem sabe, não consegue diferenciar o que é musculação e o que é fisiculturismo. Qual é o impacto que o fisiculturismo tem na musculação e qual é o impacto que a musculação tem na sociedade. Entende? Quando quem está à frente do desporto começar a olhar isso como deve ser, o fisiculturismo vai contribuir com impacto social e desportivo em Angola de uma forma abismal, maior do que muito desporto que recebe verbas. Pois. Mas
É para isso que estão vocês, né? É como dizem, ser os pioneiros é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. Acho que com o passar do tempo, tu estás agora vais para Moçambique. Dia 5 temos a Muscle Contest para Moçambique, abrimos as portas para Moçambique. O pessoal de Moçambique veio competir o ano passado e eles queriam muito a oportunidade de poder levar a massa, e veem quão bonito isso é. Uhum. Eles queriam a oportunidade de ter uma infraestrutura como a Muscle Contest, e que Angola teve a oportunidade de ser o primeiro país da África a receber. Outros países agora lutam para ter essa infraestrutura que nós temos. Pois. E quando os moçambicanos, em representação do Ivan, tiveram cá, e quem me apresentou o Ivan foi a Sina, e a Sina não tinha falado do Ivan e tudo mais, e já me tínhamos trocado algumas ideias. O Ivan, quando veio falar comigo, sabes o que é que eu senti? Uhum. Eu senti o mesmo que eu senti quando eu estava com Sardinha. Uau! Preciso de levar Muscle Contest para Moçambique, não sei o quê. Isso vai ser uma cena top. Eu disse, bora. Eu sem pensar duas vezes. Eu não conhecia o Ivan além do contacto com a Sina e de uma live que nós fizemos. Mas não conhecia como pessoa, não sabia se ele ia me deixar cair, não sabia se ia me fazer comprometer. Eu não sabia. Uhum. Entende? Mas foi de olhar para um jovem e me rever naquele jovem. Mas estás a ver, por exemplo, como é que as coisas estão muito interligadas. Uhum. Provavelmente, se o Sardinha não te tratasse daquela maneira, não pegasse uma guerra que não é dele e lutasse sem pensar duas vezes, tu não terias esse olhar também sensível para com o teu amigo. Então, e o Sardinha está lá, mas ele semeou, plantou. Provavelmente, se alguém chegar lá em Moçambique e falar com ele, ele já vai saber, não, eu tive essa oportunidade, me abriram a porta, é minha missão dar continuidade. Exatamente. E olha que eu fui criticado, eu tive pessoas que diziam, não, devias ter, você não pode abrir portas assim, tens que cobrar comissão. Eu disse, não. Mas você não disse no princípio que você é mexeiro? Estás aí contra os teus próprios instintos. Assim, é um fardo. Em Angola, tu tens um fardo muito grande quando você decide vestir certos rótulos. Quando tu decides que o mundo tem de te ver como empresário, não podem te ver andar de táxi, mano. Eu ando de táxi às vezes. Olha, ou me vê no IT. Esse não é empresário fulano, tá na IT. Tá tipo nós. Eu lembro uma vez a falar com um camba, o Adicud. E ele estava dizendo, mano, em Angola é difícil. Tu vais para dar um show, vais negociar o teu cachê. Mano, se você chegar de 1 em 10 e você falar que o meu cachê é 1 milhão, vão te rir na cara. Estás a ver, né? Por causa do carro que você está a conduzir. Se você ir com um carro diferente e você lhes pedir aquilo, eles vão olhar. Vamos ter que lidar isso. Aqui é difícil, não é só pelo teu trabalho, as aparências ditam muito mais. E por isso é que eu não aceito vestir rótulos e por isso é que eu não aceito fazer o bem cobrando coisas. Eu sinto que contribuí, fiz a minha parte. Hoje o Ivan é o diretor local da Muscle Contest de Moçambique. Hoje o Ivan está com um projeto enorme. Nós vamos para Moçambique viver essa festa com eles, assistir de perto, contribuir de alguma forma e mais uma vez ver uma escalada de um projeto que começou comigo na Muscle Contest Angola e hoje vai para a Muscle Contest Moçambique e que vai para outros países, para Lopes e não só. É top, meu. Eu agora vou abrir outro capítulo que eu tenho a certeza que a maioria de vocês não conhece, do Ricardo. Estão a ver aqui esse livro desde o princípio. É um livro infantil. E esse monstro, essa pessoa toda grande que escreveu esse livro. Até hoje na minha cabeça não faz muito sentido ligar o teu tamanho com o livro infantil. Queres nos falar um pouquinho, antes do próprio livro em si, quando é que começaste a escrever ou quando é que deste conta que tu tinhas essa linha ou essa veia de escritor? Sei que você não gosta dessas... Não. Mais um rótulo que eu não vou aceitar vestir.
Não sou escritor, apesar de escrever. Vale dizer que eu, por acaso, sempre gostei de escrever versos, desde puto. Enquanto eu acreditava no amor... Falaste no passado. Enquanto eu acreditava no amor, eu escrevia versos, escrevia Pessoal da cartas. universidade... Vamos falar da universidade. O pessoal da universidade está a falar, Escrevia acreditava, cartas. já não acredita. Escrevia cartas, então sempre gostei de escrever. E por crescer e ter sido estimulado pela minha mãe a ler comics ou bandas desenhadas, então eu também sempre amei ler este tipo de livros, livros ilustrativos, com imagens. Eu sempre fui muito preguiçoso a ler livros muito grandes, livros com muitos capítulos, livros com mais de 500 páginas, 1000 páginas. Para mim sempre foi... Estás a ver? Yeah. Ou é um livro científico e de escola que eu era obrigado a ler, porque tinha de ler, ou se fosse uma leitura recreativa, eu não ia mesmo ler. Então eu me fixava muito nos cómics. E por gostar de cómics, então, a minha mente sempre pensou em criar pequenas personagens. Mais uma vez, referências. As nossas referências da nossa geração de cómics e de personagens épicos são estrangeiros. Fato. Todos. Nós, apesar de termos aquela parada dos candengues, aquilo não foi 100% efetivo para nós nos inspirarmos em alguma personagem aí e dizer eu quero ser isso. Mas várias vezes já pensamos em querer ser o Capitão América, o Spider-Man, o Hulk, entende? Batman. O Tipatinhas, Turma da Mônica, Batman, Indiana Jones, estás a ver? Então as nossas referências são todas estrangeiras, todas de fora. E tudo bem que assim seja lá atrás, mas eu sempre pensei em contribuir de alguma forma, mais uma vez, para a minha comunidade, de deixar alguma referência nisso. E quando a Willa nasce, e por isso é que o livro se chama Tissola, porque é o segundo nome da minha filha. Olha. Eu sinto que eu sou uma pessoa antes da Willa, da Tissola, e uma pessoa completamente diferente da Tissola. Eu acredito que o Ricardo, que conheceu a Rosa e casou depois de Tissola, é uma coisa. O Nelo, antes disso, é outra. Uma pessoa super truculenta, impulsiva, que ama violência. Não, mas nós vimos essa mudança. Spoiler. Não vou só falar detalhes, mas nós damos conta. A Bela domou um monstro. A Bela domou um monstro. Mas a Willa mudou... Vamos dar respeito a quem merece. Rosa. Não, ela merece. Eu acho que o que as pessoas veem é resultado de um processo de mais de 14 anos. Estás a ver? Então, é normal você olhar para o Ricardo hoje, seja shapeado ou não, seja store ou não, seja neto do Manduma ou não, e tu olhas para o resultado final e te engraçares com isso e seres fã disso e achares que é atraente nisso. Mas eu tenho a certeza que você não me acharia atraente há 14 anos. E ela achou. Estranhamente ela achou. No episódio passado nós falamos com o Mauro e quando estávamos a falar das mulatas e as escuras e tal, e uma coisa que nós estávamos a falar é a visão das pessoas de ver potencial. Muitas das vezes as mulheres conseguiram casar e ter um relacionamento de sucesso. O diferencial delas é não só seguir a bala porque é o mais bonito, ou porque já tem carro, mas ela olha e vê se tem potencial de subir, então deixa ser um drive na vida dele, e depois nós lá vamos estar juntos. E foi isso que aconteceu, entende? E quando a Willa nasce, o processo de crescimento da Willa, da aprendizagem, a Willa começou a falar muito cedo. A Willa começou a falar praticamente com... A Willa começou a andar praticamente com 6 meses e começou a falar com 9. Uau! Então ela teve um processo de crescimento precoce e muito rápido. Né? Tanto é que isso inicialmente nos assustou. Mas depois vimos que era mesmo só uma gênia que está aí a crescer, super inteligente. A mãe dela. Mas pronto. Já agora, que fique claro. Mas eu vivi muitos momentos
de introspecção nesse processo de crescimento, ao ir lá crescer, a gatinhar, a andar. O subtítulo do livro, né, Chisola, a menina que queria acelerar o tempo. Por quê? Porque eu senti que o tempo estava mesmo acelerado. Eu senti que ela queria acelerar, ela começou a falar muito rápido, ela começou a andar muito rápido. A Willa começou a fazer tudo muito rápido. Okay. E eu tive muito medo, porque tu és pai. Yeah. Eu sei que tu tens ainda na memória a sensação, não só de pegar a primeira vez os teus filhos nas mãos, mas da notícia, estou grávida. O medo que isso traz a um homem não se descreve. Eu acho que, por mais que nós esmiucemos em palavras, nós nunca vamos conseguir transmitir o medo e a sensação de estou grávida. E não é por responsabilidades, mas é o medo de uma vida, é o medo de eu cuidar. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? O homem se mete muitos pontos de interrogação. Desafios que vêm. Vou conseguir meter comida em casa, vou conseguir criar, vou conseguir educar, porque tu depois começas a olhar para as lutas que os teus pais tiveram para vocês. Entende? Muita coisa começa a fazer sentido. E tu começas a te perguntar, será que eu vou conseguir ser o meu pai? Eu acho que não, estás a ver? Então esses medos começaram a me fazer olhar para a Willa e o processo da Willa assim de uma forma muito poética. E foi aí aonde eu comecei realmente a me questionar. E a base desse livro são exatamente os questionamentos do primeiro livro, dos questionamentos do que eu queria para a minha família. Ok. Do que eu queria para a minha filha, para os meus filhos, para o que viesse depois dela. Quais são as bases? Quais são os princípios? Eu estava a ver uma Willa muito acelerada. A Willa, desde criança, foi assim meio impaciente. Ok. Yeah. E essa parte ela puxou a mim. A inteligência da mãe, falta de paciência do pai. Ele é muito impaciente. Infelizmente. Eu espero que mude. Espero que ela tire o exemplo da mãe dela. Ela não pode tirar e levar isso de ânimo leve e pensar que é bonito. Não é bonito. Vai de mensagem para a filha. E com isso eu fui vendo muitas impaciências dela. E ao mesmo tempo o medo de não ter a sabedoria suficiente de guiá-la. Entende? E foi onde eu comecei a escrever esse livro, 2014, 2015. Tanto tempo? Esse tá livro mais de 10 anos? Está mais de 10 anos porque eu sempre tive medo de partilhar as minhas escritas. Ok. Primeiro porque elas são inspiradas nas pessoas mais importantes da minha vida. Eu tenho um senso crítico. Eu consigo suportar facilmente críticas sobre as minhas cenas, mas eu não consigo suportar muito bem críticas sobre as pessoas mais importantes na minha vida. Então, eu sei o que essa escrita significa para mim. Mas e se ela não for tão relevante para as outras pessoas? Entende? Por isso é que eu nunca quis que elas saíssem. Né? Tanto essa como as outras obras. E esse primeiro livro tem essa base, né? É o primeiro processo da Willa, né? Aquela missão agora de tenho que criar, tenho que cuidar, tenho que ensinar, tenho que transmitir valores que os meus pais passaram para mim. O que eu não vou querer que ela faça, como é que eu vou querer ter a sabedoria, eu vou conseguir ter a sabedoria e a maturidade de lhe dizer, filha, não. Será que a essa altura que se for necessário, serei maduro o suficiente para fazer isso? Esses questionamentos todos, esses pontos de interrogações, eu passei para esse primeiro livro, que para mim é muito mais um livro de ensinamentos. Que é um livro infanto-juvenil, que eu acredito que qualquer pai também vai aprender a ler para os seus filhos no final do dia, à noite. Gabriela e Ariana já não estão na parte. Mas eles curtem bué ler. Eles curtem ler. Assim, eu não acho que isso seja um livro só para criança dos 8 aos 12 anos. Eu acho que adolescentes podem ler esse livro. Eu acho que pais podem ler esses livros. E quem quiser adquirir esse livro, onde é que encontra? Tanto este como o segundo livro, porque por ter escrevido várias obras nesses anos todos, eu acumulei 9 livros fechados e o Mauro e a Ana Sofia fizeram uma pressão de lançar, porque disseram que isso não pode ficar a apanhar poeira. Então eu vou lançar Chisola, a menina que queria acelerar o tempo, e vou lançar o Chisola, a viagem dos sentimentos. Ok. A viagem dos sentimentos, para mim, foi o livro mais difícil de escrever, entre todos. Porque foi um livro em que eu escrevi numa fase em que a minha família estava a sair de Angola para Portugal. Ok.
E a Willa teve uma mudança muito brusca. Cultura, país, meio, amigos, família. Ela passou por muitos processos de bullying, de racismo, de não aceitação, de dificuldade de integração. E isso foi muito penoso para mim, primeiro como pai, por ver a minha princesa ali a passar por isso, não saber como lidar com isso, e depois por ser à distância. Ela está num lado, eu estou no outro, entende? E a viagem dos sentimentos passa exatamente no nosso processo como família, de como é que ajudamos a Willa a lidar com esses sentimentos. De raiva, de incompreensão, e de todos os outros sentimentos que estão escritos no segundo livro. Então, os 2 livros vão ser lançados, em princípio, no início das aulas, porque queremos aproveitar que as crianças já vão estar a sair de férias agora e tudo mais, umas vão viajar. E nós gostaríamos o máximo que as famílias, pais, mães e as crianças tivessem contato com a nossa sessão de venda, né, que nós vamos fazer em princípio, finais de agosto, princípios de setembro, que nós queremos coincidir com o início das aulas e que, de facto, as crianças, o máximo de crianças já estejam em território nacional para nós fazermos algo como deve ser feito. E nesse processo, nós vamos estar em processo agora de promoção dos livros, né? Tem aqui este, mas o segundo livro também já está aí a chegar em termos físico. Estou só a esperar que o transporte traga para cá e depois também vais receber o segundo livro. Um escritor diria assinado, mas eu posso te dizer não assinado. Não, mas tá aí outra coisa que nós temos que começar a fazer. Eu digo, às vezes quando estou a conversar, eu digo, os meus amigos, não estou a falar as pessoas que eu conheço, porque eu conheço muita gente. Eu lido bem com muita gente, mas tem aqueles que são os nossos amigos. Mas o facto de você ser meu amigo não significa que não vai dar autógrafo. Tem que estar lá assinado. Porque um dia não vai ser assina com o livro do Ricardo. Vai ser o meu filho com o livro, se calhar, de... Meu filho pode te admirar e ele mandar a boca. Esse livro foi assinado pelo... E quer saber mais? É amigo do meu pai. Então, ver, né? O segundo, vamos lançar os livros e depois vemos como lançar os outros. Acho que depois uma coisa vai puxar a outra, né? Eu escrevi o Tissola. Tissola são 4 livros. Eu fechei a saga de crescimento da Tissola. Futuramente, agora nessa fase de pré-adolescência da Willa, tenho aprendido coisas novas. Então, provavelmente vão sair livros novos aí. Sim, acho que sim. Acho que vai ser uma série interessante. Estou a aprender muita coisa. E claro, eu não tinha como escrever a Tissola e não escrever o Lusolo. Né? Estava só à espera. Porque o Lusolo também são 4 livros. O Lusolo... Quem é o Lusolo? O Lusolo é o Yeshaya, é o meu filho, né? O segundo nome do Yeshaya é o Lusolo. E o Lusolo são 4 livros de aventura. Muito inspirada naquele que para mim é uma das maiores personagens emblemáticas na minha vida, porque é um estilo que eu gosto muito, que é o Indiana Jones. Eu cresci a admirar muito Indiana Jones, eu cresci muito a ver o Star Wars. E nós não tínhamos referências, nós não temos referências de personagens do gênero. E eu sempre quis que ao crescer eu tivesse um personagem angolano, africano, como Indiana Jones. E eu passei um pouco isso no Lusolo, nos 4 livros do Lusolo, em termos de personagem, em termos de vilões emblemáticos, em termos de personagens culturais, angolanos, africanos, que ajudaram o Lusolo a passar por essa jornada, né? Rainha Ginga e muitos outros, o mundo mágico que foi criado nos livros do Lusolo incide na floresta do Mayombe, que é na província de Cabinda, onde eu nasci. Então, tu tens um miúdo que cresceu na Europa e que não percebe nada de cultura e de que nada o pai lhe traz para conhecer as raízes dele, e ele, contra a vontade, vai achar que seria uma viagem super aborrecida, e daí não vou adiantar muito mais, mas conhece o mundo mágico do Lusolo, que eu acho que é um mundo fantástico. Eu acho que no Lusolo eu sinto que eu consegui criar algo que provavelmente nunca foi criado cá. Cá. Spoiler. E estou a falar África mesmo, porque eu já li várias literaturas da África e eu nunca vi muita coisa do que eu consegui criar.
E no Lusolo, sim, Lusolo é uma cena muito interessante. Eu estou muito ansioso para lançar os livros do Lusolo, por isso, patrocinadores, investidores que gostam de gastar dinheiro à toa, temos aqui direcionem o dinheiro, né? Direcionem o dinheiro. Aqui é uma oportunidade fantástica, fazemos aqui uma coisa fantástica. Com a pessoa que escreve, que não é escritor, né? Yeah. E fora os livros do Lusolo, eu tenho outros 2 livros adultos, um que é O Homem Negro e o outro que é O Pai Abandonado. O Homem Negro é muito a minha visão autocrítica do que é um homem negro. Ok. O Homem Negro eu escrevi numa fase em que o feminismo estava no auge da internet e só viviam a bater nos homens angolanos, nos homens africanos. E eu sinto, não sentia, eu sinto que as mulheres angolanas não têm noção do que é ser homem negro. Então, eu quando escrevi O Homem Negro, era muito uma carta aberta, não para as mulheres entenderem os homens, que fique claro. É para que os homens entendam que nós somos muito mais do que aquilo que elas dizem que somos. A nossa raiz, a nossa ancestralidade, a nossa jornada, a nossa castração é muito mais do que as feministas dizem que somos. Nós somos muito mais do que isso. Eu tenho que ter aqui você e uma feminista. Frente a frente vai se tornar um debate. Porque mas essa é a minha visão. Você sabe que eu desisti dessa luta. Eu não desisto. Não, desisti da luta de falar nas redes sociais. Ah, sim, agora, sim. Na vida e no contributo. O filme do... O inimigo agora é outro. Sabe? Tropa de elite. Estamos a fazer a guerrilha noutra zona. E depois tem O Pai Abandonado, né? Que é baseado em factos reais. É a minha história. É a minha vida. Eu estarei muito reticente, apesar de quem leu se emocionar e gostar muito do livro, mas tal como eu tive muito reticente em lançar esses livros, por serem inspirados nos meus filhos, O Pai Abandonado é sobre mim, é sobre as minhas feridas, é sobre as minhas lacunas, é sobre muita coisa que eu nunca falei, e eu tenho um certo medo das pessoas conhecerem um pouco disso, né? E são fragilidades. Uma parte mais íntima. São fragilidades que, apesar de quem leu dizer que muita gente precisa de ler e que vai ajudar muita gente, né? Muita gente que leu, mas ao mesmo tempo eu fico tipo, eu ainda prefiro que as pessoas lidem com o neto do mandume, os músculos, a robustez, estás a ver? Sabes que é uma coisa, e eu antes dessa entrevista eu tive que colocar, por exemplo, que é escritor, é pai, que é youtuber. Não, por que eu coloquei esses títulos? Porque eu conheço um Ricardo diferente daquilo que é o neto do mandume. Eu acho que alguns que estão próximos tivemos a oportunidade de conhecer o Nelo, que passou para Ricardo, que passou para o neto do mandume, que agora é o Story. Direito, você também tem. Tá sabendo, né? E existe, às vezes, tu podes ouvir, por exemplo, um comentário das pessoas a falarem do neto do mandume ou do Story. Por exemplo, eu entendo quem precisa ser o Story. Eu entendo quem precisa ser o Zeca. Ainda tem essa. Por exemplo, o Ricardo tem frieza suficiente para na porta barrar o meu irmão, que é amigo dele. Ele falar, já passaram 20 minutos do horário de fechamento da porta. Essa história vai me perseguir para a vida. Eu sou organizador, ele é organizador. Meu irmão, amigo dele. Não, mas é para quando o Lucas achas que já esqueceu, você traz isso de novo. Mas eu preciso que essa guerra não acabe. Não, mas isso é para as pessoas, porque às vezes as pessoas chegam para nós e dizem, mas Sina, tu és organizador, tu podes. Eu digo, não posso. Nós lá, cada um tem a sua área, cada um tem a sua função, e o mais importante é cada um respeitar a área do outro. E às vezes as pessoas olham, alguns que não te conhecem como pessoa, sabem que é a pessoa responsável na porta, dizem, não, aquele gajo da portaria é um gajo matumbo, ou é um gajo arrogante, ou algo do gênero. Ele não sabe que às vezes te dói
ter que ter certas posturas, até com pessoas próximas, porque tem de se estabelecer uma regra, estamos a seguir, e existem coisas que têm que ser feitas e as pessoas têm que ser educadas. Então, eu conheço um Ricardo, se calhar, diferente do que a maioria conhece. Mas assim, eu vou te ser sincero, eu estou confortável que a maioria não conheça. Sim, boa. Sério, vou te ser sincero. Eu estou confortável que as pessoas certas conheçam o Avelino. Eu estou confortável que as pessoas certas conheçam o Nelo. Eu estou confortável que as pessoas certas conheçam o Ricardo. E eu estou confortável que o resto do mundo conheça o Neto do Mandume, o Store, o Zeca. I don't give a fuck. Não sei se eu podia falar. Não, isso é tranquilo. É de adulto. Pronto. Mas eu falo isso na máxima humildade possível. Porque eu aprendi desde muito cedo a não querer... como é que se diz até? A não querer... Tentar agradar a agradar, exatamente a palavra que eu estava procurando, não estava a encontrar. A todo mundo. E mais, eu e tu sabemos que somos também parte da geração pioneira da internet. Eu já falei isso em alguns podcasts. Eu aprendi na internet a separar as águas. Eu, no meu tempo, aprendi que você, para criar uma conta na rede social, você tem que criar um avatar. Certo. E por que você tem que criar um avatar? Porque o avatar é o teu personagem dentro deste mundo virtual. O avatar não pode ter resíquios de toda a tua personalidade da vida real. Educa. Entende? E eu aprendi isso desde cedo, quando eu entrei no Mirk, em 98, 99. Entende? Aprendi quando entrei no Wi-Fi, aprendi quando entrei no MSN, aprendi quando entrei no Orkut. O Igor não sabe o que é isso. Coitado do Igor. E você eu não o MSN? tenho... Não. E eu não tenho muito medo, e aliás, me protejo mesmo, e eu acho engraçado, acho legítimo que as pessoas me julguem por ser o Neto do Mandume ou por ser o Store. Eu estou confortável com isso, é uma personagem que tem vários resíquios da minha personalidade, sim, é impossível tu desligares tudo, totalmente, sim. Mas não é o Nelo, não é o Ricardo, não é o Avelino. Então, quem conhece o Avelino vai conseguir perceber o que é que o Neto do Mandume está a fazer. Quem conhece o Ricardo, quem conhece o Nelo, vai conseguir perceber o que é que o Store está a fazer. Entende? Mas aí entraste no Store e a pergunta que muitos pediram para fazer, não só a ti, como o teu irmão gêmeo é: e o que a Rosa acha das tuas intervenções na universidade? Olha, eu não falo muito isso ao público porque eu vejo que muita gente se preocupa realmente com isso, porque muita gente me pergunta há anos, mas não me perguntam só por causa da universidade. Me perguntam quando eu comecei a minha jornada fitness e postava fotos sem camisola, e postava dieta, e postava o shape. E eu sempre fui alguém muito livre, mesmo antes de conhecer a Rosa. E felizmente eu conheci alguém que não só respeitou a minha liberdade, mas apoiou a minha liberdade. A Rosa é das pessoas que mais apoia as minhas maluquices. E eu sou feliz por ter mesmo alguém que apoia os meus mambos. Entendo, sim. Entende? Claro que eu tenho uma vida antes da Rosa e tenho uma vida pós-Rosa, né? E tudo isso culmina no que eu sou hoje, no produto que eu sou hoje. Eu sou o Ricardo de hoje, o produto de uma jornada de erros e acertos de toda essa caminhada que eu fiz. Ela claramente conhece todas as minhas personas. Conhece. Todas as minhas personas. Então ela não mistura. E se alguma coisa lhe incomoda, ela fala. Pois. Ela diz, não gostei muito daquilo. E eu já presto mais atenção. Ok. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Mesmo. Eu tenho que admitir isso. Eu sou uma pessoa muito... Eu sei. Eu admito. Eu admito que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu tenho os meus momentos que eu comunico muito bem, tenho os meus momentos que eu comunico muito mal. E eu sinto que ela é das poucas pessoas que passou assim na minha vida, juntando todas, que consegue lidar e entender
sem muitas cobranças. Ela exige certas simbioses, certos matches. Eu não posso viver a dizer nas pessoas eu sou assim. Não. Entende? Então, ela consegue perceber todas as minhas debilidades, todas as minhas dificuldades, o meu problema com o telefone, de não atender chamada, de demorar a responder mensagem. Ela consegue perceber que eu sou uma pessoa que parece que faz muitas coisas, mas também tem déficit em muitas outras coisas. É impossível você fazer. Eu faço, assim, tudo o que eu me proponho a fazer, eu faço mesmo muito bem. Eu não aceito entrar em algo para não fazer bem. Mas, quando tu estás a sonhar em ser grande e tu queres ser grande, algumas coisas vão cair. Tens que abdicar de algumas coisas vão cair. E muitas das vezes, família, amigos, pagam nessa fatura. E ela volta e meia, estás a esquecer um pouco isso. E eu digo, ok. Mas não é de um estilo de demoraste a fazer aquilo. Não me respondeste assim, estás a ver? É não que quero que faças isso, não faz mais aquilo. Então, e isso sempre foi desde o início. Então, eu nunca entrei em nenhuma maluquice que ela não me apoiou. Top. Então, para mim é mais fácil ser maluco. É tipo na Holanda, né? Tem casas de chuto com assistência. Se ele tiver uma paragem cardíaca, estamos aqui. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre reagi muito mal a cobranças e sempre reagi muito mal a ser incompreendido. E muitas das vezes, para mim, na minha visão, cobranças vêm com incompreensão. Ok. Eu não sei o que o Sina está a passar para ser o Sina. Pai, filho, marido, host de 2 podcasts, responsável de uma organização de um festival tão grande como a Canjala e os Acordos de Bicesse, engenheiro, entende? Amigo, irmão. Eu posso querer ter a mesma presença que eu sei que o Sina tem na minha vida, na vida do Sina. Mas como amigo do Sina, eu tenho que me perguntar se o Sina está na fase de conseguir ter a mesma presença na minha vida. E não é porque ele não quer. É porque o Sina está numa jornada de crescimento, de desenvolvimento, que ele não vai conseguir dar conta de tudo. E eu acho que é um dos verdadeiros amigos, e alguns deles tu fazes parte. Quando eu não atendo o telefone, quando eu demoro a responder a mensagem, não que eu não me sinta mal, ou que eu sinto que eu fiz tanta coisa e que me perdi, mas que tu consegues dizer, tu vais fazer a joke. Esse gajo não atende o telefone. Esse gajo demora a responder a mensagem. Mas ao mesmo tempo essa dica vem com uma compreensão e uma dica de melhoria. E não uma dica de julgamento. Entende? Porque todos nós queremos ser grandes. Todos nós queremos fazer alguma coisa. Mas tu não vais conseguir ser grande sem deixar cair algumas coisas. É tipo casamento. São cedências. Na vida tu tens que estar... Se queres crescer realmente, tens que estar disposto a sacrificar muita coisa. E acho que e é aquilo que tu falaste há pouco tempo da Rosa. Eu acredito que um dos pilares do crescimento de um homem é uma mulher que está aí para dar suporte. Vou dizer, você pode mesmo ser fã do Neto do Mandume, vocês podem ser fã do que vocês quiserem, vocês podem ser fã do Shape, vocês podem ser fã do que vocês estão a ver aqui assim. Mas eu vos digo, eu vos garanto, 99% de vocês não seria fã disso há 14 anos, 15 anos atrás. Então vocês são fã de um resultado, de alguém que meteu a mão, se esforçou, chorou, gritou, discutiu também. Entende? Investiu e acreditou no processo. Que é algo que falta muito hoje em dia nas pessoas, acreditar no processo. Mas falaste do Shape, que é outra coisa que estão hoje, sei que está a decorrer nessa fase, que é o Fit em 14 semanas. Mas mais uma das 1001 coisas que ele faz com o Mauro. O que eu queria saber é como é que está a decorrer. Eu sei que já falaste isso e a ideia nem era tanto falar de coisas que já se falou nos outros podcasts, mas de forma resumida, como é que surgiu o Fit em 14 semanas
e porquê? Como surge o FIT? Eu, o Sina e o Mauro nos conhecemos praticamente 2004, 2005, né? São quantos anos mais ou menos já? 20 anos. 20 anos. 20, 21 anos. 20 anos. Estamos a fazer o cálculo. 20 anos, 20 anos. E claro, estudamos juntos, depois as dinâmicas foram fazendo um ir para cada sítio, em termos de formação, em termos de escolha de vida e tudo mais. E quando nos reencontrarmos, eu senti a mesma energia que eu senti quando eu te conheci na qualificante, meu. Estás a ver? O mesmo Sina inteligente, o mesmo Sina difícil, mas o mesmo Sina que cuia, estás a ver? Não, é sério, irmão, não é por você estar aqui. E eu senti a mesma coisa quando eu reencontrei o Mauro, em 2016. E nós nos reencontramos numa venda no Elinga, de uma mixtape do CFK. E, pô, como é que estás aqui, não sei quem é. Pô, você está assim bem bolachudo. Ele veio bem bolachudo, com a barriga de peixe dele, não sei o quê. Eu estava no shape. Disse, pô, você tá grande, não sei o quê. Tá treinando onde? Você tá treinando no Anaca. O Anaca fica onde? No Benfica. Oh, eu também estou vivendo no Benfica, não sei o quê. Vamos treinar junto. Nós começamos a treinar juntos. E enquanto nós treinávamos juntos, ele prestou atenção em algo que eu não prestei atenção, porque para mim não fazia tanta diferença. Eu sempre fui alguém que, se alguém chegasse no ginásio e me pedisse dicas, eu dava. Se alguém me pedisse de plano alimentar, eu fazia. Se alguém me pedisse uma avaliação, eu fazia. E as pessoas têm resultados e tinham resultados. E o Mauro foi prestando atenção naquilo. E 3 meses depois que o Mauro teve a treinar comigo, e eu a seguir a alimentação dele e tudo mais, ele começou a ter os resultados dele. E as pessoas perguntavam qual era o nutricionista onde ele foi. E ele começou a olhar para aquilo, tipo, ok, acho que há aqui um potencial de fazer business. A cabeça dele de business, né, você já sabe como é que é. E como ele me via... Micheiro, aquele miúdo. Ele é micheiro pro Max. Pro Max, ele é pro Max. E ele via eu no ginásio sempre a dar dicas, alguém vinha. E uma vez ele chegou e me disse, assim, o people não respeita a mambo de borla. Você pode amar isso, você pode fazer isso de coração. Eu estou a ver que você faz isso de coração. Mas o people não vai te respeitar enquanto você continua a dar essa informação que você estudou para ter de borla. A partir de hoje, vamos já acabar com essa brincadeira aqui. Vamos criar um programa. Você se preocupa só com a parte técnica. Eu vou desenvolver. Projeto todo. Mas desenvolver o quê? Vamos pensar num desafio. Vamos em casa, os dois. Vamos pensar num nome. Quando nós voltamos no dia seguinte, pá. Quando voltamos, eu voltei com desafio em 14 semanas. Era o nome que seria. Desafio em 14 semanas. E ele disse, esse nome não soa muito fixe, não sei o quê. Mas gostei da base, depois vou voltar com alguma dica. Ele volta com fita em 14 semanas. Quando ele fala fita em 14 semanas, aquilo deu clique, soou bonito, né? Fita em 14 semanas, só fixe. Pô, nome tá. Agora, como é que nós vamos fazer assim, mano? E vamos fazer assim. Se no teu Facebook tem o teu público, ou no meu Facebook tem o meu público. Vamos criar aqui um desafio de equipa. Vamos pegar 25, 50 pessoas. Você chama 50, 25 do teu lado, eu vou chamar 25 do meu lado. E vamos lhe oferecer tudo de borla. Plano alimentar, acompanhamento, seguimento. Fizemos isso em menos de 2 dias, 50 pessoas. Daí começou... Muita gente fora do shape. Que é muita barriga de peixe. E aí começa o FIT, dessa forma. Dentro de um ginásio, nós a treinar com essas ideias, né? E a sinergia tinha batido, nós sabíamos que estávamos conectados, tínhamos os mesmos propósitos, as mesmas visões, as mesmas ambições e a mesma vontade de fazer e de contribuir de alguma forma. E o FIT surge por quê? Porque, como eu disse, em tudo o que eu faço, seja eles os benefícios individuais que eu tenho, eu procuro sempre, de alguma forma, contribuir para a comunidade que eu pertenço. E ter tido a oportunidade e a possibilidade de ter contribuído de forma positiva para mais de 5.000 vidas, mais de 5.000 angolanos, mudar vidas. Hoje ver pessoas
engajadas em atletismo, em crossfit, em musculação, em zumba, em pilates, entende? E saber que nós fizemos parte da jornada dessas pessoas é o porquê de nós termos começado o FIT. Entende? Então, é o que nos guia, é o nosso combustível. E tá a 14ª edição agora, né? É a 14ª edição ou 13ª, não quero errar aqui, mas é 13ª, 14ª a decorrer agora. Entramos para a 10ª semana agora, faltam 4 semanas para terminar. Nessa edição nós decidimos fazer um modelo diferente, decidimos voltar um pouco ao modelo que era o modelo inicial, onde nós escolhíamos mesmo a dedo quem vai entrar, pessoas comprometidas com elas mesmas, que não estão à espera de muletas e de fórmulas mágicas ou de desculpas até para dizer que eu passei no FIT e não consegui. E foi essa estratégia que nós usamos. Menos pessoas, grupo mais pequeno, um foco mais centralizado, e tem estado a correr muito bem. Quando é que eu vou lhes dar um treino de atletismo? Olha, podemos pensar nisso. Aliás, o Mauro, eu não sei se o Mauro já falou contigo, né? Mas o Mauro tem uma ligação para fazer contigo, porque nós temos aí um projeto muito interessante. Não vou falar. Não vou falar. Aqui gostam de roubar ideias. Não gostam, já nos roubaram tantas ideias que eu já aprendi. É no off. Já. Estou cansado de nos roubarem ideia e projeto. Mas temos um projeto muito interessante que seria muito bom tu fazeres parte. E o Mauro vai te ligar sobre isso. E vamos fazer. Vamos fazer cenas muito interessantes, tanto para o FIT como para algumas comunidades que nós temos. Vão ser cenas muito interessantes. Está ligada à tua paixão agora. E a minha eu não quero falar. Musculação. Você para de falar. Você nos fugiu um pouco. Não. É estratégia. Você tem que falar há pouco tempo de estratégia. Né? O atletismo é uma estratégia. Estamos a levar muita gente do atletismo na musculação. Estão a entender? Porque as pessoas esquecem. Eu primeiro digo, qual é o melhor desporto? O melhor desporto é aquele que você consegue fazer. Melhor atividade. Saiu da casa, deixou o sedentarismo, para mim já estamos no lucro. Isso é um. Depois, para mim é, independentemente da atividade física que você pratica, a musculação é a mãe de todas. Porque a musculação é a única atividade que tu consegues de forma equivalente trabalhar absolutamente todos os grupos musculares. Sem desvalorizar nenhuma outra atividade, mas qualquer outro desporto, tu tens mais, como é que eu diria, mais ação em um grupo em outro. Atletismo vais sempre fazer mais as pernas, mas não vais ter uma construção de massa muscular efetiva. Ok? Natação, vais trabalhar muito o teu cardio, o teu tronco, mas as pernas ficam... Qualquer uma, estás a ver? Então, com o tempo, eu não fiz, por exemplo, só aqueles 102 quilômetros, só por fazer. Tem a parte pessoal, mas uma das coisas que ficou comprovado é o quão importante é ter massa muscular, por exemplo, porque nas descidas, os ligamentos sofrem, mas os meus não sofreram. Porque o nível de massa muscular que eu tenho nas pernas conseguem proteger. Porque a lombar não sofre. Então, as pessoas começam a entender a importância do fortalecimento e da musculação para eles serem mais efetivos naquilo que é a paixão deles. É do tipo, quero ter um shape. Pá, vais ter que fazer dieta. Você pode não gostar, mas estás a ver? Podes tomar tudo que você quiser. Podes tomar tudo que você quiser. Tem que fazer dieta, tem que treinar. Então, é estratégico. Estamos a nos trazer para casa. Não, percebo. Não, mas vai ser um projeto interessante. Vai ser um projeto interessante. Eu tenho a certeza que vamos fazer mais uma cena fantástica que vai surgir aí. Mas, tem muita coisa, Ricardo. Estava já para me encaminhar nos animes, mas tem outra que você... promove pouco, a meu ver. Você é dono de uma marca de roupa. A Mandum Sportwear. E a Mandum tem uma coleção nova. Por acaso, no primeiro episódio aqui nesse estúdio, do podcast, do Prep Talk, estava com a minha camisa. Aquela como disse, aquela não é só de treino. Aquela camisa é top. Curto pra caraça. Mas
fala-nos um pouco da marca de roupa. Depois também, quem quiser comprar as peças, onde é que encontra? Olha, a Mandume Sportwear surgiu numa necessidade de me automotivar a mim mesmo, para quem não sabe. Surge praticamente no início da fase em que eu comecei a levar muito a sério a musculação e a dieta, que foi 2011, 2012. 2011, nem tanto, mas vou dizer 2012, 2013, né? Nessa fase. E nessa fase eu já estava muito dentro do YouTube. Já seguia canais como o do Sardinha, do professor Valdemar Guimarães e alguns outros influencers como atletas, não necessariamente influencer atleta, como o Felipe Franco. Então já eram pessoas que eu me espelhava muito lá atrás, 2012, 2013, você vê o tempo. E eles usavam, naquela altura, frases muito motivacionais. Fica grande. Frango é o meu ovo. E eram vamos que tipo... E eu comecei a fazer as primeiras camisolas. E não era Mandume Sportwear, era só eu a fazer camisolas. Mas foi daí que iniciou com essas frases. Eu era um franguinho ainda, a lutar para começar a ser grandinho já. Com fica grande. Frango é o meu ovo. Depois de frases assim, né? Motivacionais. Só que o que acontece? Eu faço essas camisolas para mim. Que era para usar no ginásio, para treinar, no Anaca, quando eu entro. Só que eu prestei atenção que as pessoas estavam a me perguntar onde é que eu comprei Onde aquilo. compraste? Eu fiquei tipo, ok. Não, gostei, quero. Eu disse, não, tem um brada que faz, eu não sei o que. Eu fui em casa, comecei a analisar aquilo. Disse, ok. Se como uma pessoa está assim, então se mais 2, 3 pessoas também tiverem, cool. No dia seguinte eu vou no ginásio, eu vou primeiro de tarde, depois vou à noite e começo a reparar quem são os que tinham um shape fixe. Eu tinha feito 50 camisolas, para você ter ideia. Ok. Todas para mim. Inicialmente esse era o plano. Eu ia usar toda ideia uma camisela de uma cor. Eu comecei a lhes oferecer cada um 2 camiselas. De modelos diferentes, frases diferentes. Aquilo no ginásio... Pô, tu também compraste a olha, o fulano é que me deu. E as pessoas começaram a vir. Eu comecei a vender. Na altura, 1.500 kwanzas ou 1.000 kwanzas. 1.000 kwanzas ou 1.500 kwanzas, já não lembro. Mas era isso naquela altura. Comecei a vender, elas esgotaram. E quem fez essas primeiras camisolas foi o Ramon. Ah, sério? Do karting. Ah, sério? O Ramon foi o que fez as primeiras camisolas gráficas da Mandume com essas das frases. Mas o Ramon tinha uma gráfica? O Ramon tinha uma gráfica. Ok. HS qualquer coisa. Okay. Não sei se ainda existe. Ele foi ele que me fez as primeiras 100, 150 camisolas na altura. Depois fui fazer mais 50, acabaram. Depois mais 50, acabaram. Disse, opa! Nessa das minhas conexões com o Brasil, eu conheço, na brincadeira, sempre na sorte, na fezada, na casola, conheci o CEO da Maromba. Maromba Fightwear, que é uma das principais fábricas gráficas do Brasil. Ele simplesmente simpatizou comigo. Foi na minha página do Instagram, gostou e perguntou se eu não queria fazer modelos muito mais melhorados, com muito mais qualidade para mim. É aí onde o Obra, eu falo com o Mauro, ligo, olha, pô, conheci aqui esse cota, mandou essa mensagem, não sei o que, até pensei que era a página fake, mas depois fomos investigar e vimos mesmo que era a fábrica da Maromba. Da Maromba. E do Ricardo. Ele também é Ricardo. E a Cindy. São um casal. O Mauro diz, pá, então temos que fazer uma cena mesmo lixada. Você quer passar a imprensa lá? O Obra desenvolve a primeira peça já como neto do Mandume, que é aquela que eu tenho a medalha. Ok. Ela foi a primeira peça feita já de forma profissional. Mandamos para Maromba o design, imprimiu-se. Quando o irmão chegou, benga. Eu fiquei feliz. Benga. Estamos a mandar. As damas são as primeiras a comprar. Eu quero. Nós só tínhamos mandado tipo 200, acabou. Estamos a mandar mais 200. Depois mais... Óbvio, aquilo começou a voar. E daí
né, com a ajuda da obra primata, com a ajuda do Mauro, fomos percebendo que a marca tinha de crescer, tinha de evoluir. Conscientemente, depois eu percebi que eu tinha de fazer a transição de despessoalizar um pouco a marca como Neto do Mandume para Mandume Sportwear, né? Foi aí onde depois faço essa transição de Neto do Mandume para Mandume Sportwear, né? E depois eu representei a Maromba ainda durante uns bons anos cá. A Maromba produzia as peças. A Mandume Sportwear, que é Mandume Sportwear hoje, passou por várias fases de transição, de mutação, e hoje está aí, está a andar com os próprios pés. E nem é muito uma questão de promoção, né? Nós vamos agora indo, como é que eu digo, explorar outros meios, novos meios, entende? Nós durante muito tempo nos focamos muito no meio fitness, e depois tu tens uma cena em Angola que é, tu podes ter algo muito bom, mas se alguém acorda simplesmente e acha que não gosta do Neto do Mandume porque ouviu o Neto do Mandume falar de uma forma, ele não compra as tuas cenas. E o meio fitness ainda é muito movido de inveja, ainda é muito movido de sentimentos negativos. As pessoas não consomem as cenas dos outros por ter qualidade. Consomem porque todo mundo está consumindo. Se ele não consumir, ele vai sentir que todo mundo está vendo que ele é hater. Ou é porque ele é mesmo hater assumido nas costas. Ou então é mesmo porque eu não posso dar props nesse Wii. Não é pela qualidade. Não é pela qualidade. É por ir com a tua cara ou não. É por ir com a tua cara ou não. Então é importante às vezes tu perceberes isso e entenderes então que existem outros grupos de consumidores que claramente tu vais ser mais lento a chegar a eles e a fazê-los consumir o produto, mas que é necessário fazer. Porque se tu dependeres única e exclusivamente do meio fitness e wellness para vender as tuas coisas, tu não vais vender. E depois tu tens uma outra coisa. Mulheres em Angola consomem mais do que homens. Todas as minhas peças de roupa que têm a minha cara foram mais consumidas por mulheres do que homens. Porque os homens assumem, não vou dar props nesse Wii, esquece. Eu vou meter, com a cara desse eu vou meter. E inclusive há pessoas que já falaram isso. E não é de ouvir dizer, mas de me vai chegar... do Arnold. Mete do Arnold, mete do Seban, mete do Ramon, vai meter do Kevin Lebron, mas ele não pode meter uma camisola que tem a cara do Ricardo, eu não posso dar props. E depois o homem é ciumento, o homem está a ver boi de dama falar do Ricardo, isso já lhe irrita. Tá a ver? Então ele não pode. As damas já estão a falar dele, mas eu, não pode. Tá a ver? Então tens muito isso. Então tu tens de ir jogando um pouco com esse processo de ir entregando a tua marca em certos pequenos grupos, trazer novos consumidores, novos intervenientes, e isso muitas das vezes vai valer também pelas próprias pessoas que representam a tua marca, que dão a cara para a tua marca. Então essa estratégia que nós estamos a usar desde que a nova coleção chegou, ela não chegou completa, está aí ainda a chegar novas peças, porque essa última produção é maior do que essa que nós fizemos o photoshoot e as publicidades, estão aí a chegar novas peças para voltarmos a pegar novamente na comunicação e de forma paciente e consistente ir entregando as peças. Top. Agora, eu queria entender duas coisas. Eu tenho atores, tenho escritores, tenho pessoas que me inspiram em algumas coisas. E tem personagens, pode ser anime, whatever que seja. Posso comer essa banana, né? Pode. Quem te inspira? Fora, tem a cena da tua mãe, ok? Ok, mas há quem tem, por exemplo, falar do Denzel, tipo, o Denzel agora até me dá raiva, porque todo mundo tem um ídolo como um ídolo, mas pronto. Tem quem tem um Denzel como inspiração, tem quem tem um amigo, tem quem tem... Fora a tua mãe, quem é que te faz querer crescer e espelhar alguma coisa dele?
Arnold Schwarzenegger é o meu... se não o maior ídolo máximo. Ok. A trajetória do Arnold, para mim, representa um pouco da minha vida. Que o Arnold conseguiu mostrar às pessoas de que tu podes olhar para um ser humano além do músculo. De que o facto de alguém ter músculo não quer dizer que ele não é inteligente, que é burro, que não conseguiu estudar e foi se esconder na musculação. Pois. Ele conseguiu ser fisiculturista, conseguiu ser de sucesso, conseguiu ser um ator de sucesso, um dos maiores do mundo, conseguiu ser um político, senador. Hoje tem um dos campeonatos e das feiras mais emblemáticas fitness a nível mundial, que ele criou lá em 92, 91, mais ou menos, ou 90, não sei, já não lembro muito bem a data. Então, eu cresci a ver o Arnold, e para mim o Arnold é se não o meu maior ídolo em termos de resiliência, de crença e de fazer acontecer. Depois tem o Naruto. Não o boneco Naruto, mas o próprio personagem do Naruto. A simbologia do Naruto. Eu olho para o Naruto e, felizmente, eu comecei a ver enquanto puto, né? E o Naruto, para mim, é a representação do que pessoas como nós, que tivemos vidas difíceis, devem ser e têm de ser. O facto de tu não teres tido o teu pai, a tua mãe, o facto de tu não teres tido amigos, de seres rejeitado por milhares de pessoas, não quer dizer que tu tens de necessariamente semear o mal. Não quer dizer que tu tens de necessariamente também ser uma pessoa que desiste das pessoas. Entende? O Naruto é aquela personagem que justificavelmente tinha tudo para ser o mal em pessoa. E decidiu não ser. Entende? E nós crescemos com o Naruto. Com o Naruto, sim. Né? Há quem viu o Naruto só aqui no Shippuden, aqui à frente já mais velho. Óbvio. Eu vi o Naruto criança. Eu costumo dizer, Naruto é meu amigo. O Naruto é meu amigo. O Naruto é meu amigo. Seguimos. Eu cresci com o Naruto enquanto criança. Vi o Naruto se tornar adulto e vi o Naruto se tornar pai. Então ele é meu amigo pessoal. Inclusive, viste como é que ele tem o filho dele, a história do filho. Exatamente, entende? Então, para mim, a minha veia nerd consegue olhar para o Naruto além de um anime, além de um personagem de criança. Eu olho para o Naruto na mensagem poética que ele transmite, entende? E eu ainda acredito que por o Jiraiya ser, como tu disseste muito bem, o meu personagem favorito no Naruto, eu cresci com algumas visões do Jiraiya. Entende? Então, é o impacto que um anime pode ter na vida de uma criança no seu processo de crescimento. Eu vou te dizer, hoje em dia digo que o Naruto não é para crianças, porque nós quando vimos o Naruto já não éramos assim tão Não, crianças. já não. Estávamos no Macarenco? Mas é importante, é engraçado que essa conversa agora vai ficar meio weird. Porque nós estamos... Não, mas é importante as pessoas entenderem que os animes, alguns deles não são só animação, ok? Hoje em dia, um dos personagens que mais me inspira, que na altura do Naruto, porque você quando está vendo um filme, você tem um lado. Você é do lado dos artistas, não... mas os que mais me inspiram e depois que se tornou meu personagem principal é o Itachi. Eu já sabia que ia chamar de Itachi. É o Itachi. Mas outro gajo que me inspira é o Pain. Ou seja, estou a falar de dois supostamente bandidos. Mas dois vilões, né? Tem uma frase que o Pain diz que eu acho que faz muita diferença para aquilo que é a vida das pessoas e como nós podemos seguir. É que ele diz:
as pessoas só vão se entender quando eles partilharem da mesma dor. E essa é uma das minhas filosofias da vida. Exato. Porque você não vai entender porque que eu tenho dificuldade de fazer certas coisas, porque você não está a fazer o que eu estou a fazer. Exatamente. E hoje eu sinto, por exemplo, olha que estranho é a educação que eu preciso de passar para o meu filho, não estou a falar da minha filha, são figuras. Os dois são totalmente diferentes, mas eu sinto que eu tenho que ser o Itachi na vida do Sasuke para o Gabriel. Sabes por quê? Qual é a frase que o Itachi dizia sempre no Sasuke? Sempre que lhe dava uma boa surra. Te falta ódio. Te falta ódio. Estou a falar sério. As pessoas vão olhar isso e vão falar, esses caras não batem bem. O meu filho não tem maldade no coração. Não tem ódio, não tem raiva, não tem... Meu filho não fica chateado. E eu digo, tipo, o meu pai uma vez disse, a minha função no mundo não é agradar os meus filhos. Eles preparar para o mundo, para quando eu não estiver aqui. E as pessoas devem olhar, mas esse quer implantar ódio no miúdo? Não quero implantar ódio no miúdo. Mas eu sei que o mundo não é bom para as pessoas. Sim. E a pessoa tem que ter aquela doçura, tem que ter esse olhar e a escolha de ser bom, mas tem que entender o potencial das outras pessoas. As pessoas conseguem ser maldosas. Então, eu acho que o homem tem que ser aquele que é capaz de fazer o mal, mas escolhe fazer o bem. Mas tem que ter essa capacidade. Porque se não tiver essa capacidade, vai falhar na vida. Costumo dizer mesmo, o homem tem que ter a capacidade de fazer o mal. Você pode escolher ser bom. Exato. Mas quando for necessário você ser mal, você tem que ser mal. Então é isso que eu tento sempre passar. Eu sou o mais tejo do mundo. Eu sou o caenche mais tejo do mundo. Até onde der. E uma terceira, né? Eu falei o Naruto, falei o Arnold. E a terceira linha de inspiração para mim são os meus amigos. Tu, Mauro, Time Arrogância e alguns outros que não se revêem no Time Arrogância porque acham que o Time Arrogância tem que ter cartão de militante. Não, você se identifica com o Time Arrogância. Se você sente que você faz alguma cena e que contribui para a tua comunidade e que faz cena para os outros, te doas pelos outros, és Time Arrogância. É só isso. E eu falo de vocês por quê? Porque vocês me ajudam a querer ser melhor todos os dias. Saber que o Sina, há uns anos atrás, ou alguns meses atrás, já não sei bem quando é que nós tivemos essa conversa, falou que iria fazer um podcast e fizeste, mano. Entende? Alguns meses atrás, o fulano disse que ia fazer e fez. E nós vamos fazendo com apoio uns dos outros. O Pipo às vezes pensa que o que nós fazemos é porque está a nos meter com o bu no bolso. Queríamos nós... Seria o azar de muito pataqueiro na cidade de Luanda. Se nós tivéssemos dinheiro. Se nos metessem dinheiro no bolso como vos metem. Vocês não iriam mesmo ter sono. Se nos metessem, se patrocinassem os nossos mamos como patrocinam os vossos mamos, se nos metessem... vocês não dormir. Estou mesmo a falar, vocês não dormir. Então, o facto de nós nos ajudarmos como nos ajudamos, do Sina engenheiro, entra para Canjala, entra para os acordos, porque tem que agarrar a cena da eletricidade, o fulano que é arquiteto, o fulano que... Estás a ver, bro? Entende? E é isso para mim que é Time Arrogância. E é isso que me ajuda todos os dias a acordar e dizer, eu não vou deixar cair os meus bradas, eu vou continuar a fazer melhor, eu vou continuar a ser melhor, entende? Vocês são uma parte da minha inspiração para continuar a querer crescer e querer continuar a fazer os mamos melhores. Top. Melhor conselho que já te deram, não estranho. Quando eu digo um estranho, uma pessoa que não conhecias tão bem e disse-te alguma coisa e que ficou retido. Eu não lembro muito sinceramente de algum estranho me dar conselhos. Porque eu sinto que eu sou uma pessoa muito julgada pelo que as pessoas veem na internet.
Ok. Entende? Uhum. Eu sinto que as pessoas são... tanto é que quem tem acesso mais próximo tem sempre a coragem de me dizer, pô, pensei isso, tá a ver? Pensei aquilo. Eu digo, não, fiz. Então, eu não lembro assim de algum conselho de algum estranho, mas eu lembro do maior, que eu considero o maior e melhor conselho que eu já recebi. Mas não foi do estranho, foi da minha irmã, da Mana Tininha, né, que é a minha prima mais velha, que ela foi criada também pela minha mãe, viveu um tempo na minha casa. E eu sofri uma decepção com alguém que era considerado na altura o meu melhor amigo. Ok. E quem pior do que o melhor amigo para te decepcionar? Pois. Você não acredita muito em muita coisa. Estás a ver? Quando o teu melhor amigo te faca, você já não acredita em mim. Você já não acredita em muita coisa. E eu realmente tinha decidido deixar de acreditar nas pessoas. Eu não confiava. E hoje eu sou muito comunicativo da forma como sou conhecido nas redes sociais, mas eu cresci também muito introvertido. Eu, ali naquela fase dos meus 16, 17, 18, eu era muito introvertido, eu não falava tanto. E a Mana Tininha percebeu que eu estava a ser uma pessoa muito repulsiva, passivo-agressiva. Estás a ver? Eu mesmo fazia questão de empurrar mesmo as pessoas. Eu não queria ninguém na minha órbita, estás a ver? Por causa da situação que eu passei com o meu melhor amigo. E ela, uma vez, nós estávamos em casa, na sala, eu lembro, ela estava a fazer areia, minha prima, não tem pessoa que faz mais cocô de cabrito, areia e pastel que a Mana Tininha. Ela é mesmo benga, eu nunca provei nada de pirulito, areia, cocô de cabrito, pastel mesmo com farinha de trigo. E do mesmo de fuba também. Melhor do que dera. Ela é benga. Claro, ela tem que viver eternamente para continuar a comer aqueles mamos. Só assim, depois do podcast, já vou ligar a Mana Tininha a comer. Toma ela aqui. Tô a semana. E ela disse-me, o que é que vai ser da tua vida se você desconfiar de todo mundo? Você não vai fazer amigos. Você vai crescer. Você vai entrar na universidade. Você vai trabalhar. Se você achar que todo mundo é mau, como ele foi contigo, então você não vai ter pessoas que fazem diferença na tua vida. Não. Esse foi o conselho que ela me deu. E que inicialmente eu não entendi, porque a raiva, o sentimento de traição, do Toui era maior. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo e fui me abrindo. Olha que isso acontece numa fase muito sistemática, que era essa fatigação, depois me traem na minha dama. Depois, Macarenco estava a começar a aquecer mesmo nas aulas. O Tiriri a nos aquecer com eletrônica. Meu professor. Óbvio. Eu fiquei um ano sem tocar em mulher. Eu odiava mesmo dama. Eu não queria falar com dama. Todas as damas que diziam que me gostava me irritava. Eu me afastei. Eu fiquei literalmente um ano sem falar. Um sabático de dama. Aquilo foi cabeça inflamada, bem pesada, é corno de homem, é corno de mulher. Você não... Corno de homem. Você está pensando, já a vida só está te correr mal. Mas depois, quando realmente aquilo começou a fazer mais sentido para mim, foi onde eu comecei a me abrir um pouco mais e a permitir sair, a me permitir conhecer outras pessoas. E foi realmente onde a minha vida começou a mudar. É sério, que foi mesmo realmente aí onde eu comecei a me abrir a isso e a minha vida começou a mudar. Com isso dizer o quê? Eu aprendi que na nossa jornada aqui na Terra, bro, por mais bem que a gente faça, pessoas vão surgir na nossa vida, não vão reconhecer isso, vão nos fazer o mal. Mas isso não quer dizer que todo mundo é isso e que todo mundo representa essa maldade. Certo? Vão ter pessoas que vão mesmo surgir na nossa vida para nos abrir porta, para nos dar bênção, para nos fazer o bem. E vão ter outras que vão mesmo nos fatigar. E nós temos que entender que isso é o ciclo da vida. Mas não quer dizer que todo mundo é mau. Pois. Estás a ver? E da mesma forma como tu disseste, tens de ter um pouco de ódio no coração, porque também não quer dizer que todo mundo vai te fazer o bem. E encontrares esse equilíbrio é percorrendo a vida. E é essencial. Estás a ver? Então, para mim, esse foi o melhor conselho da minha vida. Eu levo até hoje o conselho da Mana Tininha por causa disso. Porque até hoje eu implemento. Sim. Eu hoje,
Eu sei que há pessoas que me conhecem por causa do que eu faço, da forma como me conhecem na rede social. Hoje ninguém me conhece por ser o Nelo. Hoje ninguém me conhece por ser o Avelino. Sim. Não, hoje as pessoas me conhecem por ser Neto do Mandume, por ser o Store ou o Ricardo das festas da Canjala. Isso é causa, é efeito. Estás a ver? E eu já sei que muitos desses conhecimentos, alguns deles são interesses. E está tudo bem. Está tudo bem. O que eu tenho que fazer é só eu ter noção disso e perceber que nem todo mundo que está a surgir te quer bem, que nem todo mundo que está a surgir é teu amigo. A maior parte dos meus amigos eu já estou a carregar lá de trás. Quase 20 anos de amizade. Pois. Eu acredito que vão ser poucas as pessoas que eu conheci há 4, 3 anos atrás que eu também vou fazer 20 anos de amizade. E entendo, cada evento que nós temos, o Ricardo é a pessoa que mais tem atritos comigo. Mas nós sabemos separar festa e a nossa amizade. Mas se você nos vê nas reuniões, vai pensar, esses só não se batem. Mas, bro, já porque... Nós sempre tivemos uma relação difícil de lidar qualificante. Porque assim, eu acho que tu tens muito de mim. Eu me identifico muito contigo. Eu acho que tu tens uma personalidade muito forte. E tu és uma pessoa que não leva desaforo para casa. Tu sempre foste assim, Zina. Desde que eu te conheço, desde o Macarenco, tu sempre foste uma pessoa que se impõe da forma correta, que não gosta que te passem por cima. Então, nós dividimos um pouco desses traços de personalidade. Então, quando nós temos cenas para debater, aquilo entra num debate de fricção de personalidade. Mas nós, de personalidade. Mas nós dois sabemos que existe um Sina Pedro e um Avelino Buta, além disso que nós somos hoje. Uma coisa é debater o tema e nós temos diferentes opiniões sobre aquele tema. Outra coisa somos nós. Mas, Ricardo, muito obrigado. Não, que é isso. Mesmo, muito obrigado. Que é isso, é uma honra. Acho que tudo isso que tu falaste dos amigos inspirarem, de fazerem acontecer, aliás, só para vocês saberem, mais um ponto de gratificação. Quando eu decidi fazer o meu podcast, começar com fita em 14 semanas, o Ricardo abriu a porta da casa dele, da sala dele, sem cobrar um tostão e me deixou fazer os episódios lá. Não, isso aqui é resultado daquilo aí. Sim, estás a ver, voltando um pouco, aquilo que o Sardinha fez contigo, tu também fizeste comigo. E hoje em dia eu olho, por exemplo, para o Divaldo e tal, e lhes dou a mesma plataforma, porque eu sei que quando tem alguém que nos dá a oportunidade, é para nós continuarmos com bem. Já para vocês, a frase do dia hoje vai ser: o resultado que tu procuras está no trabalho que tu estás a evitar. Queres fazer acontecer, aquilo que tu estás a evitar é o que tem que ser feito. Queres ter o shape, faz a dieta e treina. Não tem outro caminho. Queres ter resultados, queres aprender, estuda. Não tem outro caminho. Então, mais uma vez, o resultado que tu procuras está no trabalho que estás a evitar. Foi o nosso segundo episódio do Frente a Frente com o meu brada, Ricardo. Mano, quantas vezes for necessário. Vamos estar contigo até o fim. No próximo episódio, por favor, não assista apenas, subscreve, dá like, comenta, escreve quem que tu acha que devia estar aqui. Já viste, primeiro tu vai trazer família. Sim, é assim onde você começa. Primeiro a família, fazer a fundação. E foi isso. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.